Novela A Gata, quarta, 15 de novembro. Mariano revela a Paulo que o pai deles foi o advogado que condenou Fernando à prisão. Ele diz que a situação financeira da família está tensa e que deveria se casar com Mônica. Paulo responde que não se casará com Mônica, pois jamais vai amá-la. Enquanto isso, os pais de Mônica tentam convencer a filha a desistir do casamento com Paulo, já que pensam que a família Martinez está na ruína. O pai de Mônica diz que Augusto está metido em um problema muito grave. Mônica responde que só não se casaria com ele caso o rapaz desistisse da relação. De volta para casa, Paulo diz à mãe que vai procurar Mônica. Mariano diz a si mesmo: Eu sou um cara sem perdão, sem valores. Me desculpa, irmão, por estar te jogando para os braços da mulher de quem você nunca vai encontrar o amor verdadeiro. Me perdoa, meu irmão, mas eu também amo Esmeralda. No dia seguinte, Jacira lê para Esmeralda a notícia sobre o casamento de Paulo com Mônica. Esmeralda fica abalada e sofre um desmaio. Jacira fica desesperada. Paulo diz a Mariano que ele tinha razão e que não vai mais se aproximar de Esmeralda. Esmeralda reage e lamenta o casamento entre Paulo e Mônica. Chorando, Esmeralda pede ao Silencioso que impeça Paulo de se casar com Mônica. Silencioso pede que Esmeralda confie nele. Jacira chama Paulo de covarde, que se casará com Mônica apenas por dinheiro e que não merece o amor de Esmeralda. Paulo enfrenta Jacira e insinua que Esmeralda é amante de seu protetor. Jacira diz que a gata é decente, que tem um pai milionário, diferente do dele que não passa de um rato. Paulo ameaça chamar a polícia se Jacira continuar falando aquelas barbaridades. Jacira diz que não tem medo e de pensar que a gata está sofrendo por alguém como ele. Dona Rita discute com Inês e passa mal durante a briga. Mas Inês pensa que é mentira da avó. Maria chega ao barraco de Inês e a encontra muito mal. Ela vai até o telefone público e conta a Esmeralda o que aconteceu com Rita. Silencioso e Esmeralda vão até o barraco de Rita e chamam a ambulância. A sós, Silencioso diz a Dona Rita que deve resistir e não dizer nada do que sabe a Esmeralda. Rita é internada no hospital. Augusto dá um cheque a Paulo e diz que faz muito bem em se casar com uma rica. Paulo responde que não quer o dinheiro de Mônica, pois fará sua própria fortuna. Dona Rita pressente sua morte e decide revelar a Esmeralda que recebeu dinheiro de Augusto para ajudar a separá-la de Paulo. Ela diz ainda que Paulo escreveu várias cartas que ela nunca recebeu, pois a caixa postal era direcionada a Augusto. Dona Rita diz que não quer morrer sem seu perdão. Esmeralda perdoa Dona Rita e diz que Paulo deveria confiar nela e não acreditar no que os outros disseram. Garibaldo e seu bando seguem usando Inês para cometer roubos. Rita diz a Esmeralda que o pai dela está vivo e é um cavaleiro muito elegante, de muita classe. Esmeralda diz que não vê a hora de se encontrar com seu pai e lhe mostrar seus netos. No outro dia, Silencioso diz a Damião que estaria disposto a renunciar à sua vingança contra os Martinez se Augusto lhe jurasse que Paulo não se casaria com Mônica. Roberto, pai de Mônica, diz a Augusto que não concorda com o casamento entre Paulo e Mônica. Augusto pergunta o motivo. Roberto diz que não quer que sua filha se envolva com o filho de um homem com a moral duvidosa, um ladrão. Augusto fica furioso
E Roberto diz que sabe que ele mandou um homem para a cadeia para depois roubar sua fortuna. Augusto diz que ele e todos que estão duvidando dele vão ter que pedir perdão, porque ele é inocente. Roberto garante a Augusto que, se ele for culpado, vai fazer até o impossível para que Mônica se divorcie de Paulo, pois não tolera ladrões em sua família. Dona Rita, com a ajuda de Jacira, grava vídeo para Paulo, onde ela confessa tudo que fez por ordens dos pais dele. Inês foi presa, já que a polícia a pegou durante um assalto. Na frente da mansão, Jacira diz a Paulo que tem algo a lhe dizer. E depois disso, ele poderá ter mais clareza para decidir se casa-se ou não com Mônica. Mônica tenta pegar o celular de Jacira, mas Paulo o pega antes. Quinta, 16 de novembro. Augusto se queixa com Lorena, pois o pai de Mônica o tratou com muita arrogância. Lorena e Augusto sabem que o casamento de Paulo com Mônica seria a única salvação para sua família. E a pouca vontade de Paulo em aceitar esse compromisso os desespera. Silencioso, telefona para Augusto, diz que precisa falar com ele e o espera em 1 hora. No vídeo, Rita confessa tudo para Paulo e ele fica chocado. Jacira pergunta o que Paulo fará, pois agora sabe de toda a verdade. Mônica, desolada, pergunta a Paulo se ele vai cancelar o casamento. Paulo responde que está muito confuso e prefere antes falar com Esmeralda. Paulo diz a Esmeralda que viu um vídeo onde Dona Rita confessa que os gêmeos são seus filhos. Esmeralda diz que para Paulo é muito cômodo precisar de um vídeo de uma mulher à beira da morte para acreditar no que ela sempre disse a ele. Esmeralda culpa Paulo por sua falta de confiança e diz que o melhor é que ele siga com seus planos com Mônica. Lorena dá sua palavra para Mônica que Paulo irá se casar com ela. Mônica diz que os filhos de Esmeralda é de Paulo. Lorena se recusa a acreditar que os filhos da gata sejam seus netos. Paulo chega ali e diz a Lorena: Mãe, precisamos conversar. E preciso que, pelo menos uma vez na sua vida, você não minta para mim. Lorena diz que Paulo não tem nenhum direito de chamá-la de mentirosa e que ele está sendo injusto. Mônica diz a Paulo que ele não pode falar daquela maneira com sua mãe. Irritado, Paulo pede que Mônica não se meta e que vá para sua casa. Mônica diz que espera que Deus perdoe Paulo. Silencioso, propõe a Augusto que cancele o casamento de Paulo e Mônica. Entre troca, ele promete tirar a queixa que fez contra ele. Augusto responde que se deu conta que Esmeralda é muito importante para ele e, para se vingar, não irá cancelar o casamento. Paulo enfrenta Lorena e a acusa de ter armado tudo com seu pai e Dona Rita. Tudo isso para os separar de Esmeralda. Lorena nega todas as acusações e manipula o filho. Paulo acaba acreditando nas mentiras de Lorena, que jura pela vida dos filhos que tudo que Rita disse é mentira. Augusto diz a Silencioso que agora mais do que nunca vai fazer o casamento entre Paulo e Mônica. Esmeralda vai ao lixão para ver Maria e Perla. Paulo e Mônica voltam a organizar tudo para seu casamento, que poderá acontecer em 2 dias. Esmeralda diz a Perla que o que mais queria é ser feliz com Paulo. Paulo procura Esmeralda em sua casa, mas não a encontra.
Ele e Damião se cruzam e brigam. Esmeralda chega e separa a briga. Lorena sugere que Augusto aceite a proposta do silencioso, mas Augusto responde que, se aceitar, terá o silencioso para sempre o perseguindo. Paulo diz a Esmeralda que a odeia. Lorena diz a Augusto que não podem jogar no lixo a proposta do silencioso. Augusto nega e diz que prefere encarar a batalha. Mariano diz a Paulo que ele precisa aprender a medir suas ações e o recrimina por ter armado um barraco na casa de Esmeralda. Mariano o chama de palhaço e Paulo se irrita. Paulo quase agride o irmão, mas são impedidos por Lorena e Augusto. Lorena vê Paulo machucado e Mariano pede que o irmão diga para a mãe o que ele aprontou. Por telefone, Inês liga para Esmeralda para que a ajude a sair da delegacia. Ela diz a Esmeralda que estão acusando injustamente de roubo. Mariano e Paulo batem boca e discutem feio. Lorena pede que eles parem. Mariano diz que deveriam chamar um médico, mas para levar Paulo para o manicômio e o chama de louco. Esmeralda pede ao advogado Osório que ajude Inês. Mariano volta a oferecer sua ajuda para Augusto, mas volta a receber insultos e humilhações do próprio pai. Esmeralda responde que já existe um advogado encarregado de seu caso, mas ela precisa saber que Dona Rita está mal no hospital. Sexta, 17 de novembro. Inês é liberada. Visita sua avó e pede perdão pelo mal que fez a ela. Dona Rita responde que não existe nada para perdoar, pois ela está ali e isso é tudo que importa. Esmeralda diz a Jacira que não gosta de ver Paulo sofrendo e que sabe que ele está atormentado. Ela diz que ela e Paulo estão unidos para sempre, que são seus filhos. Augusto se queixa com Lorena por seus amigos estarem a humilhando pela situação do silencioso. Mariano diz a Paulo que deve mudar de humor, pois irá se casar. Paulo responde que se sente como se estivesse indo para o próprio funeral. Mariano diz que Paulo tem que se esforçar para amar Mônica. Paulo responde que precisa ser honesto com ela, pois a reconhece que ela é uma grande mulher e que só pode gostar dela como uma irmã. Jacira diz a Paulo que Esmeralda não teve outro homem além dele. Paulo acusa Esmeralda e Silencioso de ter um caso. Jacira revela a Paulo que Esmeralda é filha de Silencioso. Paulo se surpreende. Jacira diz que a gata ainda não sabe disso. E Paulo fica incrédulo. Lorena se surpreende quando Paulo diz que Esmeralda é filha de Silencioso. Domênico e Lupe oferecem um almoço especial para Virgínia e Centavinho. Mas a verdadeira intenção de Domênico é descobrir onde Esmeralda está morando, através desse casal. Paulo diz que Esmeralda e Silencioso são parecidos, e realmente deve ser pai e filha. Jacira diz a Esmeralda que ela não deve derrubar mais uma lágrima sequer por Paulo, pois ele está empenhado em se casar com Mônica. Esmeralda responde que não fará e deseja que Paulo seja muito feliz com Mônica. Domênico pergunta a Centavinho o endereço da gata. Centavinho diz que não sabe onde ela mora. Domênico fica furioso, já que ofereceu o almoço de graça e nem sequer conseguiu saber o endereço da Esmeralda. No dia seguinte, Augusto e Lorena brigam e ele manda a esposa calar a boca e que já não a suporta mais. Lorena se zanga e diz que a cada dia que passa, perde mais sua família. Silencioso diz a Esmeralda
que se sente muito mal por não ter cumprido a promessa de evitar o casamento entre Mônica e Paulo. Esmeralda responde que ele não tem culpa de nada. Paulo pinta Esmeralda e Lorena vê. Ela o chama de cínico por não esconder as pinturas que faz dessa maldita mulher. Mariano se alega pelo casamento de Mônica e Paulo, pois agora não terá obstáculos para conquistar Esmeralda. Jacira arma um plano para estragar o casamento de Paulo e Mônica. Esmeralda agradece silencioso por tentar ajudar ela e conta a ele que Paulo procurou para questionar se os filhos são deles. Esmeralda diz que não respondeu porque ficou muito irritada pela dúvida de Paulo. Garibaldo se diverte enquanto debocha de Perla e a atormenta. Esmeralda diz ao silencioso que cancelar o casamento entre Paulo e Mônica era muito difícil. Augusto e Paulo enchem a cara de cachaça. Juntos, Marianos vê e recrimina a atitude dos dois. Perla e Maria visitam Esmeralda na casa do silencioso. Perla conta a Esmeralda que Garibaldo quer fazer mal para sua filha. Lorena ameaça internar Augusto se ele virar alcoólatra. Augusto diz que quer morrer e deixar esse maldito mundo. Mônica já está pronta para o seu casamento com Paulo. Roberto tenta pela última vez convencer a filha do contrário, mas Mônica está decidida a ir para o altar. Durante o caminho para o casamento, Paulo diz a Mariano que adoraria que Esmeralda visse ele se casando com Mônica. Mariano pede a Paulo que deixe a Esmeralda tranquila, pois ela já sofreu demais. Paulo responde que parece que Mariano se apaixonou por Esmeralda.